atendendo a escala nesta noite, mesmo havendo outras atividades ali no Recife, né? Eu também estou ajudando o pastor interinamente na área ali em Boa Viagem, né? Com a saída do missionário Fábio. Então o pastor também nos pediu para dar uma assistência. Ali tem os obreiros, tem um evangelista. Nós estamos acompanhando ali, auxiliando o pastor. Mas eu também fiquei feliz de o pastor nos permitir estar aqui. Por dois motivos, né? Primeiro, para conhecer e estar cultuando com o pastor Daniel, com a sua família, os irmãos aqui, os obreiros. E também pelo tema, né? Pelo caráter do trabalho aqui nesta noite, que é missões, né? O pastor Ailton diz também que uma vez missionário, sempre missionário, né? E nós temos tido esse privilégio, esse prazer de cooperar com o nosso pastor. No ano de 2004, nós fomos atender o trabalho ali na cidade de Alejandro Có, uma cidade pequena, ao redor de Buenos Aires, fica mais ou menos 40 quilômetros do centro de Buenos Aires. É considerada uma cidade dormitório, né? Porque as pessoas vivem lá e trabalham em Buenos Aires. O metrô de Buenos Aires faz estação em frente do templo da nossa igreja lá em Alejandro Có. Então, você atravessa para o outro lado, está na estação, a última estação do metrô, e que leva para o centro de Buenos Aires. Então, dá uma hora mais ou menos de viagem de trem. E é uma cidade onde existem muitas pessoas idosas, né? Pessoas os jovens, né? Quando começam a estudar, terminam indo para Buenos Aires, e ali fica a população um pouco mais idosa, mas é um dos maiores trabalhos ali na Argentina. Tem um templo muito bonito, né? Foi construído iniciado na gestão do pastor Pedro Nunes, e os pastores que passaram por ali, cada um foi contribuindo com uma parcela, né? Pastor Heraldo Clementino, pastor Josias Clementino também, pastor Josiel, pastor o pai do Berval de Oliveira, e nós também que passamos ali, cada um foi contribuindo. E é um templo com 3 andares, a nave do templo embaixo, no meio é a casa pastoral, em cima tem uma estrutura para acomodar os irmãos, refeitório, ainda tem do lado, o prédio mais bonito da cidade, é o templo da nossa igreja lá em Alejandro Có. Amém? E eu digo sempre que se os irmãos saírem daqui e forem a um culto lá, desembarcar lá, né? Pega aqui um ônibus aqui, chega lá, pastor, de ônibus. Pega aqui uns 3 ou 4 ônibus, viaja aí uns 5 ou 6 dias. E chegando lá, se você estiver no culto, você só vai perceber que está na Argentina por conta do idioma. Porque o idioma é diferente, é espanhol. Mas se você olhar, misturar a mocidade daqui com a mocidade de lá, não tem diferença. Se misturar o coral daqui com o coral de lá, não tem diferença. Se misturar a orquestra, que lá também tem uma orquestra, a orquestra daqui com a orquestra de lá, não há diferença. Nós somos a igreja pernambucana em solo argentino. Amém? Glória a Deus. Então, é uma igreja linda, uma igreja bonita, uma igreja fervorosa. O argentino tem uma maneira de adorar muito expressiva. Você não vai ver o argentino cantando, indo, e assim, ele vai levantar a mão, ele chora, ele se expressa, e a adoração toma conta assim do culto, que até quem não gosta muito de dar glória a Deus, começa a dar glória a Jesus e aleluia também, porque o culto é um trabalho maravilhoso, extraordinário, né? Então, a nossa experiência, quando nós fomos ali ao campo missionário no ano de 2004, né? Pastor, Deus sempre estava falando conosco. Não uma nem duas, mas muitas vezes o Senhor nos falou, a mim e a minha esposa, de que nós iríamos ao campo missionário. E nesse inteirinho aí, do ano 2000 em diante, eu comecei a trabalhar
tempo integral, né, na igreja, ajudando o pastor, coordenando área. Naquela primeira leva de obreiros, né, o pastor foi catando assim, foi trazendo para ajudar ele. Eu estava nessa leva, o pastor fez a primeira divisão de área ali no Recife, e eu fui parte dessa primeira equipe, né, fui coordenar a área de Mostardinha naquele tempo, e Deus sempre falando. Um dia, o pastor veio aqui para o sertão, foi para o sertão, e naquele tempo o pastor passava 10 dias, 8 dias viajando assim, entrando nas igrejas, né? E sempre levava um grupo de obreiros com ele. E nesse tempo eu estava com o pastor, estava dirigindo o carro para ele. E na volta, né, conversando, tinha mais 2 obreiros atrás. E conversando, daqui a pouco o pastor Ailton foi ficando meio vermelho assim, né, batendo na perna assim, a gente já fica com medo, né? E aí ele diz assim: irmão Valdemir, o senhor tem chamada missionária? Aí eu fiquei assim, para responder uma pergunta dessa não é fácil, né? Eu digo: Jesus, o que é que eu digo? Aí ele perguntou de novo: irmão Valdemir, o senhor tem chamada missionária? E eu dirigindo o carro, o motorista não pode estar olhando para o lado, né, irmão? Tem que estar olhando para frente. Aí eu digo: sim, senhor, meu pastor. Aí ele disse: para onde? Aí eu disse: agora ficou mais difícil ainda, porque para dizer para onde, e o pastor: para onde? Eu estou lhe perguntando. Eu disse: para onde o senhor me mandar? Ele disse: então o senhor vai para a Argentina. Mas já era mesmo a Argentina. Então o senhor vai para a Argentina. Chega em casa, venda tudo, porque você vai para a Argentina. Foi 30 dias, irmão, para desmantelar tudo. Eu fui primeiro, que tinha a questão do colégio dos meninos. Aí eu fui na frente e começamos ali a trabalhar na obra de Deus, fazendo o trabalho. O idioma é uma das partes que mais, vamos dizer assim, traz dificuldade. Por quê? Porque a ferramenta do pastor é o idioma, né? E você precisa pregar, ensinar a igreja, falar, não só conversar com os irmãos, que conversar é mais fácil, mas pregar é muito difícil. Eu escrevi o sermão todinho, até o amém, eu botava em espanhol assim no sermão, e ficava lendo, né, para não errar. Aí eu ia ali lendo, só que assim, a gente que é acostumado a fazer a obra de Deus, isso botar você dentro de uma jaula, entendeu? Eu chegava no púlpito assim e começava, não fluía, né? A mensagem, a reflexão. Outra coisa que o texto da Bíblia em espanhol tem algumas expressões que são diferentes das nossas. Então, você não pega um sermão aqui que você está pregando e vai traduzir ele para o espanhol. Você tem que ler o contexto, não é que muda a Bíblia não, mas ler as expressões conforme diz no espanhol, para você poder, a igreja receber aquilo que você está ensinando. Veja que complicado é, né? E eu me lembro que eu me angustiei muito com isso no começo, porque eu sempre fui acostumado a pregar muito, andar pregando. O pastor Leão se escalava muito para culto, né? E você ficar enjaulado assim. Mas aí eu passei pelo menos 3 a 4 meses dedicado só no estudo do idioma. Eu não escutava nada em português, eu não lia nada em português, encostei tudo, livro, Bíblia, coloquei um headphone assim no ouvido, andava o dia todinho com ele, escutando as rádios. No primeiro dia não entendi nada que ele disse, ele fala muito rápido, mas depois aí fui clareando, fui lendo alguma expressão que eu não sabia direito, fui procurando saber, porque como é que diz isso aqui, porque diz dessa forma, e foi assimilando, foi um intensivo assim muito grande, foi um segredo, né, na chamada, porque eu tinha estudado espanhol aqui, mas é totalmente diferente da aculturação lá. Eu me lembro de um dia que um rapaz chegou para mim, para conversar logo no começo, e ele fala, você já viu aquelas pessoas, né, nossa aqui, que fala para dentro, né, e você fica, aí ele veio conversar comigo um assunto que ele queria dizer alguma coisa, ele sentou comigo assim, começou falando, além dele falar para dentro, ele falava com muita assim, figura de linguagem, vamos dizer, né? E aí, quando ele terminou de dizer tudo, aí eu disse, amém, meu irmão, eu vou orar por você. Não entendi nada que ele tinha dito. Jesus abençoe o teu servo, tu sabe, Senhor, o que ele está passando. E mandei ele embora, porque o idioma, né, falado, muitas vezes não é o idioma escrito. Eu tenho um irmão, ele é presbítero agora lá,
Eles assistem tudo, viu, irmão, aqui, viu? É capaz que esteja assistindo aqui também. Tudo, eles assistem. Aí o irmão veio passar lua de mel aqui, casou, um casal muito, que a gente acompanhou muito de perto, ele hoje é um presbítero. E aí ele, pastor, a gente vai lá para aquela cidadezinha ali, vai passar um dia, mas depois a gente volta para cá, que a gente quer ficar com o senhor. Mas, rapaz, tu estás em lua de mel, e tu ainda tá, não, que a gente quer ficar perto do senhor. Aí veio lá para minha casa, passou uns dias também com a gente lá em casa. Aí quando ele voltou, ele é muito estudioso, é militar, oficial da polícia, uma pessoa estudiosa. Aí ele disse, pastor, olha, eu queria tirar umas dúvidas com o senhor, porque eu fiquei lá sozinho e eu não entendi muita coisa não. Eu estudei tanto, mas cheguei aqui, ó, perdi praticamente tudo. E eu anotei aqui para o senhor me explicar. Eu digo, tá bom, vamos lá. Qual é a sua dúvida? Ele disse assim, eu estava lá no hall do hotel, aí tinha um passeio. Tinha que entrar num carro lá para um passeio. Aí um rapaz chegou e começou a dizer assim, bora, 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 bora. Aí eu peguei o dicionário e fui procurar o que era bora. Até agora, pastor, não achei ainda. O que é isso? Bora, 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 bora. Aí eu digo, mas porque no nosso português é vamos embora. Mas a maioria da gente não diz. Vamos, quem é o bonitinho que diz assim, vamos embora? Não diz. Bora, vamos, vamos. Né? Ele disse outra coisa, pastor, que o povo chegava assim e dizia, obrigado, obrigado. Eu fui lá no dicionário, não achei esse negócio de brigada, achei brigada de incêndio. Não, irmão, brigado é porque é obrigado. Só que aqui o povo tem preguiça de dizer ó. Aí diz, obrigado, brigada, obrigado, brigada é português. Para vocês terem uma ideia como é que é. Então, no espanhol é a mesma coisa. Quando a gente quer dizer no espanhol uma coisa muito ampliada, você coloca um ré na frente. Ré. Eu estou cansado. Ré cansado. Quer dizer, eu estou super cansado. Né? Aí no dia que esse rapaz conversou comigo, aí ele diz assim, pastor, eu estou recolgado. Colgado. Colgado. Colgado é assim, você pega uma roupa e pendura, você está colgando. Colgar é pendurar. Entende? Então, é mais ou menos assim, ele diz, pastor, eu estou super pendurado. E eu queria saber o que era esse negócio. Super colgado. Recolgado, pastor. Aí fui perguntar ao pessoal, não, pastor, é que assim, quando a gente está com um problema que a gente não sabe resolver, aí a gente diz assim, eu estou recolgado. Aí eu disse, meu irmão, mas não tem, eu não estudei isso lá não. Então, a gente tinha que se adaptar a todo esse conjunto de língua, de idioma, sem falar no texto bíblico, né? Texto bíblico, tua vara e o teu cajado me consolam, em português. Mas no espanhol não é assim. Tu vara e tu cajado me infundem aliento. Então, se você for traduzir, tua vara e teu cajado me consolam, eles não vão entender o que você está dizendo. Então, o crente geralmente é assim, pastor, Deus me infunde aliento. Ele quer dizer assim, o meu Deus me consola. Então você tem que falar a linguagem dele. Eu fui na padaria, eu disse, me dá um pão francês aí. Aí o argentino é assim, ele não tem pressa para entender você não. Ele está entendendo. Mas ele quer que você fale do jeito dele. Aí ele diz, não te entendo, não te entendo. Passar. Ele diz, não estou te entendendo. Vai, passa. E você fica lá voando assim, e perdido. Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? Aí fiquei na fila assim, e escutando o pessoal falar. Ele disse, dá um passageiro. Aí disse, já sei como é. Aí cheguei no balcão e disse, dá um passageiro. Aí ele foi lá, embrulhou e me deu. Eu disse, rapaz. Você tem que imitar o que ele está dizendo, entendeu? Imitar. Então, aí isso você vai assimilando, o idioma vai te levando para aperfeiçoar a sua expressão, aperfeiçoar a sua forma de falar. E chegar a um ponto assim, dos irmãos dizer assim, pastor, o senhor está falando melhor do que a gente, diminua. Porque você começa a ler livros, começa a ler e vai o seu vocabulário vai aumentando. Aí ele começa a dizer, pastor, você está falando melhor do que a gente. Mas isso é bom para o missionário. Isso implica que ele está se expressando bem. Até na hora que ele for evangelizar, que ele for pregar para uma pessoa que não é da igreja, que na igreja o povo já está mais acostumado com portunhol,
Mas aquele lá de fora não. Então, na hora que você vier uma pessoa não crente para a igreja, você começa falando portinhol, ele se levanta e vai embora. Então, quanto mais próximo você fala do idioma dele, mais alma você ganha para Jesus. Amém? Então, oremos por isso. Se você sente chamada missionária, mas nunca estudou espanhol, então você não tem chamada. Porque quando Deus chama a gente, Ele começa a colocar na gente as ferramentas necessárias para o cumprimento daquele chamado. Claro, como eu falei para vocês, teve toda uma adaptação de idioma lá, mas nós estudamos, eu estudei, minha esposa estudava espanhol antes mesmo do pastor falar que a gente ia. Ela fez um curso de espanhol, eu também fiz. E a gente foi mais fácil pegar essa base e evoluir para a prática do idioma lá, né? Então, irmãos, e assim, Deus abriu as portas, né? Eu vi Deus operando. O mesmo Deus dos Atos dos Apóstolos é o Deus do nosso tempo também. Ele é o mesmo Deus que operou no passado, Ele está operando hoje de uma forma extraordinária e maravilhosa. Eu estava lá na casa pastoral quando um irmão que mora numa cidade a 15 quilômetros, lá tem uma congregação nossa chamada Guernica, e o irmão ligou e disse: pastor, olha, tem um rapaz aqui que mora perto da igreja, e ele está ligando direto aqui que ele quer que o pastor venha na casa dele, que ele teve alguma coisa de uma visão, alguma coisa assim, e ele quer que o senhor... Mas ele quer para quê? Ele quer aceitar Jesus, mas ele só quer se for com o senhor. E tem mais, pastor, o irmão dizendo a mim no telefone, aí disse assim: olha, ele está muito doente, e o médico deu 15 dias a ele está com câncer no intestino terminal, ele deu 15 dias, então não demore não, que ele quer logo e está precisando. Aí eu digo: então a gente vai hoje aí. Eu vou hoje. Chamei um auxiliar, um diácono e um irmão presbítero. Esse irmão presbítero é um homem de Deus, um homem de oração, um homem, sabe, de muita intimidade com Deus. Então, isso que eu estou dizendo para os irmãos aqui, que falou que ele orou, que ele teve uma visão e que ele estava doente, o irmão contou a mim e eu não contei a ninguém. E o irmão disse: o câncer dele é no intestino. Então, ele disse: nós vamos fazer uma visita ali a uma pessoa, e ele teve um sonho que ele via os irmãos passando na frente da casa dele. E aparecia uma pessoa para ele e disse assim: mande chamar o pastor desses irmãos aí para pregar o evangelho para você. E seja crente dessa igreja. Veja que coisa. E eram os irmãos nossos que passavam na frente da casa dele, que a casa dele era no começo da rua, a igreja lá no final. Aí eu fui com os irmãos lá, cheguei lá, aí ele muito quebrantado, muito, né, assim eu comecei a falar para ele o evangelho, e ele disse que estava muito doente, mas só falou isso, não disse os detalhes, como o irmão tinha me contado. Aí eu disse: mas o senhor quer aceitar o evangelho? Quero. Aí se ajoelhou logo: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Mesmo assim, foi uma das conversões que eu mais me emocionei. Na casa dele, na sala da casa dele. Aí eu disse: irmão, dobra o joelho, porque eu creio que Jesus pode dar saúde ao senhor, e nós estamos aqui para falar de Jesus. Ele salva, batiza, prepara, leva para o céu. Vamos fazer a oração. Presbítero Derre, o nome dele, presbítero. O senhor vai orar a Deus, ora ao Senhor. Aí o irmão presbítero foi assim e disse: Senhor, me ora. Nós estamos aqui porque tu nos mandaste, Senhor. E eu sei que tu és o Deus que tem poder para curar toda enfermidade. E eu te peço agora, Senhor, entra com a tua mão no intestino desse homem. Vai lá naquele tumor, segura o tumor e arranca. E sácalo. Pone tu mano, Dios, en las entrañas del hombre. E sácalo. E quando disse assim, o irmão começou a gritar: okay. Fuego, 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 fogo, fogo, fogo. O médico tinha dado 15 dias a ele. Passou 15 dias, passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses. Ele fez discipulado, ele se batizou em água, ele entrou na campanha, ele viajou muitas vezes comigo para outras cidades. Há um tempo ele já está com o Senhor. Mas não daquilo.
Porque quando Jesus sacou, o presbítero não sabia de nada, eu não tinha dito a ele. Ele orou assim: vai no intestino dele, pega esse tumor e arranca. Quantos creem que o Deus de milagres ainda é o mesmo Deus? E entre muitos e muitos outros milagres e outras operações divinas, a gente tinha muito grupo familiar, porque o evangelismo lá é outra característica. E fazia o grupo familiar nas casas. O dono da casa, o irmão, chamava os vizinhos, preparava um café, uma meia tarde, que a gente chama meia tarde, fazia um café e depois a gente ia lá com o violão, tocava com os irmãos também, os jovens, cantava, pregava o evangelho. Olha, quinta-feira de novo. E eu cheguei a ter grupo lá com 20 pessoas não crentes. Muita gente aceitou o evangelho, até hoje estão lá, essas famílias estão lá. E tinha uma irmã que ia muito no culto, eu dizia: irmã, cadê o seu esposo? Eu perguntava: pastor, ore por ele, que ele já foi crente, mas ele está caído, está afastado. Eu disse: como é o nome deles? Irmão, o nome dele é Gustavo. Aí eu peguei um Novo Testamento, que a gente sempre andava para distribuir. Peguei o Novo Testamento, na hora eu senti assim uma direção de Deus. Aí eu peguei o Novo Testamento naquela paginazinha branca. Aí coloquei que Deus foi me mandando. Eu disse: irmão Gustavo, eu quero te dizer assim, 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 assim. Escrevi um pedaço grande assim na folha, um monte de coisa. Fechei assim, disse: irmã Norma, entregue a Gustavo. Digo, foi o pastor que mandou para ele. Aí quando foi na semana, no domingo, eu tinha de outro culto. A minha esposa disse: olha, chegou uma irmã aí com um rapaz, e ele está querendo falar com você. Como é o nome dela? Irmã Norma. É o esposo dela? Eu disse: é, ele quer falar com você de todo jeito. Aí eu disse: olha, ligue para ela, diga a ela que eu vou estar quarta-feira no culto lá na casa da irmã, que ele vá para lá. Aí, quando foi na quarta-feira lá no culto, na casa da irmã, ele chegou. Ele todo assim, eu notei que ele estava muito assim, eufórico. Ele queria conversar comigo. Eu dirigi o culto primeiro, preguei e tal. Aí quando terminou, eu puxei ele para o canto assim, ele olhou para mim e disse: o senhor me conhece de onde? Eu disse: não lhe conheço, irmão. Eu conheço a sua esposa. Pergunto muito pelo senhor. Porque eu vejo ela aqui, mas não vi o senhor. Não, mas o senhor me conhece de algum lugar. Porque o senhor escreveu a minha vida todinha aqui dentro dessa Bíblia. Ele disse: não fui eu, não. Quem te conhece é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, Gustavo, está te chamando para o Evangelho. Está te chamando de volta. Ele aceitou Jesus naquela noite. Sentou, até hoje está servindo a Deus na igreja do Senhor. Irmão Gustavo Casco, o nome dele. Está servindo a Deus. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Ele é o mesmo Deus. Quantos creem nisso? Ele é o Deus da missão, é o Deus do campo missionário. E isso ele está operando na Argentina, está operando no Peru, está operando na África, está operando lá em Portugal também, fazendo coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, coisas do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ele é o mesmo Deus. E toda obra missionária, ela é produto de um avivamento de Deus, conforme o tema que vocês escolheram. Toda obra missionária é resultado de um avivamento. Uma igreja fria, uma igreja que não sente o avivamento, a presença do Espírito de Deus, que não é movida pelo Espírito Santo, ela não faz missões, ela não cumpre o papel missionário. A obra missionária é resultado de um mover do Espírito de Deus, de um mover espiritual, de um mover celestial. Aleluia. Porque se não for assim, não é missões. Missões é algo específico, é algo direcional, é algo proposital, é algo que está no coração de Deus. Aleluia. Um obreiro ou uma família missionária, ela é escolhida a dedos pelo Senhor. E ela é preparada especificamente para aquele trabalho, para aquele momento, para aquilo que Deus tem para fazer naquele lugar, naquela cidade, naquele país, naquela nação. É um chamado específico. Amém? E para isso é preciso, queridos irmãos, receber uma visão de Deus, uma visão celestial. Abra sua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, muito conhecido da igreja, capítulo 6, versículo 1, do profeta Isaías. Aleluia. Repita comigo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado
sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Aleluia. Vamos dizer ainda? Aleluia. No versículo 5, diga comigo. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca. E disse: eis que isto tocou teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada. E expiado o teu pecado. E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Vamos dizer bem forte agora. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer para quem está do seu lado aí: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. A visão de Isaías é uma visão renovadora. Vamos dizer comigo: uma visão renovadora. A visão do capítulo 6 de Isaías é uma visão de renovação. É esta visão que produz missões. É esta visão renovadora, que quando o crente recebe e tem ela, ele não consegue ficar quieto nem parado, sentadinho no seu canto. Ele vai querer fazer algo para Deus. Ele vai querer pregar o evangelho. Ele vai querer anunciar o evangelho do Senhor. Porque a visão muda ele. Muda a sua mente. Muda a sua estrutura. Muda o seu interior. Sai modificando a vida dele por inteiro. Aleluia. Quantos dizem amém? Então, a visão do capítulo 6, irmãos, é uma visão renovadora. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos falar sobre isso, sobre essa afirmação, né? Dentro do texto, vamos ler a palavra de Deus, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Então, irmãos, observe que o profeta Isaías, quando ele vai registrar um dos momentos mais importantes do seu ministério e da sua vida, foi essa visão. Porque a partir dessa visão, Deus muda. Inclusive o profeta Isaías passa a ser o profeta Isaías. Porque antes da visão, ele era homem de lábios impuros, inapto, imperfeito, incapaz de cumprir o seu chamado. Então, nós só consideramos o profeta Isaías profeta do Senhor depois da visão, quando ele teve os seus lábios tocados por uma brasa viva, irmão. Essa brasa viva purificou os seus lábios e tornou ele apto, a prontidão para cumprir o chamado profético que Deus tinha na sua vida. Então, quando Isaías vai falar desta visão, a mais importante da vida dele, ele menciona o rei Uzias. Observe aí, no ano em que morreu o rei Uzias. Geralmente, né, é uma forma de registrar algo de muita importância, né? E nós já ouvimos, né, eu não vou dizer que está errado, nem questionar, mas nós já ouvimos muitas vezes, a maioria das vezes, que eu já ouvi falar nesse assunto aqui. Olha, irmãos, Uzias tem que morrer.
Uzias tem que morrer. Não é assim que a gente ouve? Uzias tem que morrer para Isaías, né, poder continuar o seu chamado. Eu não, dependendo da inspiração, né, eu não estou questionando isso, tá certo? Mas se a gente for analisar aqui contextualmente, o propósito aqui é outro. E vamos falar aqui, contextuar, amém? O assunto. E os irmãos entenderam. Eu não estou questionando a mensagem alegórica com um sentido, que Deus usa também dessa forma, né? E estou dizendo também isso, porque como eu vou falar outra coisa, para não parecer que eu estou desmanchando, né, o que outra pessoa ensinou, vamos dizer, né? Mas eu vou querer falar aqui o verdadeiro sentido de Isaías ter citado o profeta Uzias. Não é que Uzias fosse um atropelo, fosse uma trava, fosse algo que estivesse impedindo o chamado de Deus na vida dele. Muito pelo contrário. Uzias é considerado um dos maiores reis de Israel. Para os irmãos terem uma ideia, ele reina 55 anos. 55 anos ele reinou sobre a nação de Israel. Aleluia. E o texto, irmãos, do profeta, ou melhor, o texto de Reis, né, vai mostrar de que ele foi um rei, não somente que reinou 55 anos, mas ele foi um rei amado. Ele foi um rei admirado. E o que é que eu quero dizer primeiro? Que Uzias foi uma influência para uma geração inteira. Até porque ele reinou 55 anos. Né? O texto, irmãos, vai nos mostrar, a gente tem um registro, né, de 2 de Reis, capítulo 14, versículo de número 21. Ele também é chamado de Azarias, né? Ele também é chamado de Amazias, dentro do texto bíblico. Mas o texto vai mostrar de que, primeiro, ele começa a reinar com 16 anos. Olha, ele começa a reinar com 16 anos. E ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Ele faz aquilo que Deus se agrada. O texto diz, no capítulo 26 de 2 de Crônicas, capítulo 26 de 2 Crônicas, versículo de número 4, repita comigo: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, Uzias, irmãos, ele foi próspero na economia, ele foi próspero em equipar a nação de Israel. O exército de Israel se tornou uma das forças mais poderosas daquele tempo. A Bíblia diz que ele construiu escudos, ele construiu lanças, ele criou armas para abastecer o exército. No versículo 13, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirarem pedras. O texto diz: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas, grandes pedras. Assim se propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Olha, ele construiu armas de guerra, tanques que não existiam naquele tempo. Ele construiu armas que lançavam flechas, lançavam pedras. Ele fortificou. E quando uma nação, uma cidade, ela era poderosa na guerra, ela era temida, respeitada. A fama ia longe.
E a Bíblia diz que ele se fortificou e a sua fama se espalhou por todas as partes. Aleluia. Ele investiu também na agricultura. Ele investiu na fortificação das cidades ao redor. Ele se tornou poderoso economicamente. Então, essa geração de Isaías participou de tudo isso. Viu a prosperidade, viu o engrandecimento, viu a fama, viu o respeito, viu o temor. Porque Uzias era um homem de Deus, era um homem dotado de comunhão com Deus, e Deus o ajudou soberanamente. Claro, sem querer esconder nada para abalizar o que eu estou dizendo, no final ele cometeu um erro grave. Porque a Bíblia diz que ele entrou no templo para oferecer incenso, que não era atividade do rei, e foi ferido de lepra. Já saiu leproso de dentro do templo, e até o dia da sua morte ele foi leproso e morreu. Vivia numa casa separada lá. Mas veja que isso não manchou, de certa forma, a reputação de quem ele foi para aquela geração. Porque quando Isaías vai falar da sua visão, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias. O ano que todo mundo lembra, o ano que todo mundo sentiu, o ano, quem é que não lembra de Uzias? Uzias foi uma referência, foi um instrumento de influência sobre toda uma geração. Aleluia. E aqui, irmãos, é que nós encontramos a nossa primeira parte dessa mensagem, né? Por quê? Porque quando o texto diz, irmãos, que Isaías agora sabia que Uzias tinha morrido, o seu filho que lhe sucedeu só durou 16 anos governando e não passou disso, né? Inclusive o texto diz, irmãos, que o povo continuava se corrompendo. O texto diz, no capítulo 24, ou melhor, 27, né? 27, versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizeram Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Repita comigo: e o povo ainda se corrompia. Então, Isaías, que foi influenciado por essa administração glamourosa, poderosa, avassaladora do rei Uzias, que foi naquele tempo uma influência muito grande, agora olhava para o templo, para o trono, e via o trono vazio. E o seu sucessor sem aquele brilho, sem aquela imponência, sem aquela mesma visão que Uzias tinha. E é por isso que quando ele entra no templo, primeiro ponto, quando ele entra no templo, o que é que Deus mostra a ele? O que é que Deus mostra a ele? No capítulo 6, que nós lemos aí no versículo 1, o que é que Deus mostra a ele? No ano em que morreu o rei Uzias, diga comigo: eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. A visão é renovadora. Em que sentido? A visão é renovadora porque quando Isaías entra no templo, Deus mostra a ele um trono, em que ele, Deus, está sentado no trono. E a primeira mensagem que Deus queria dizer a Isaías naquele tempo, antes do chamado, é: o trono de Uzias está vazio, mas o meu está ocupado. Às vezes, nós estamos confiados na nossa economia. Nós estamos confiados nas armas bélicas de Uzias, que não é pecado, Deus abençoou ele, prosperou. Mas agora vamos falar de uma forma mais alegórica, não é? Nós estamos aparelhados na estrutura econômica. Agora nós vamos poder fazer missões. Agora nós vamos fazer a obra de Deus. Porque agora a economia está a todo vapor. Não vai ter mais ninguém desempregado. Vai ter todo mundo ganhando dinheiro. Aí quando Uzias morre, que o trono fica vazio,
que já não tem mais a força bélica que tinha, não tem mais a visão econômica que tinha, a gente desanima, baixa as armas, fica aí desesperado. Mas a visão renovadora de Deus para Isaías era: não olhe para baixo, olhe para cima. Eu estou assentado no trono. No céu não tem crise, no céu não falta dinheiro, no céu não falta ouro, no céu não falta prata, no céu não falta ônibus, no céu não falta avião. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele não pergunta como está na terra, Ele diz: eu posso fazer, porque eu estou sentado no trono, e no alto e sublime trono. A visão missionária não pode estar empregada, imbuída, fixada na terra. O missionário tem que aprender a olhar para cima, confiar no Senhor, saber que tem um trono no céu que governa a terra. Oh, aleluia! O céu, vamos dizer comigo, o céu governa a terra. Oh, aleluia! Enquanto você está com a visão em Uzias, enquanto você está na influência de Uzias, aí sim, você não pode cumprir o chamado. Mas irmãos entenderam, não é que Uzias seja uma coisa ruim. Uzias foi tão bom, mas tão bom, que deu garantias, que deu segurança. Sabe quando é que Jesus vai chamar o missionário para fazer a obra dele? Quando ele menos espera, quando ele menos pode, quando ele menos tem capacidade, quando as forças dele estão terminadas, quando ele não acha que já não vai mais. Isso foi comigo, isso foi com todos aqueles que eu conversei já um dia, falando de missões. Quando eu achava que não era mais e que não podia mais, aí Deus diz: agora vai, porque eu estou sentado no trono e eu governo a terra, eu mando no que está na terra. A nossa igreja cuida muito bem dos missionários. Nosso pastor presidente é preocupadíssimo com a saúde. A minha esposa mesmo, em uma gravidez muito complicada, o pastor Ailton foi lá, mandou colocar ela numa clínica, e não podia mais viajar para o Brasil devido ao quadro dela, e deu uma assistência, uma maneira extraordinária. Minha esposa está viva, e meu filho está vivo, primeiro porque Deus quis, e segundo porque o meu pastor não mediu esforço para dar atenção e atendimento. Amém? Mas isso não impede a gente de passar prova. E houve uma situação na Argentina em que o governo começou a taxar as remessas. E quando você ia num caixa lá que tirava um valor, o governo comia um pedaço. Tirava um valor, o governo comia um pedaço. E a gente não podia fazer um saque só, tinha um limite. Já era para justamente comer várias vezes. E aí a gente começou a passar por uma situação. E missionário tem que saber que tem um Deus sentado no trono que governa a terra. Ele não pode estar: meu pastor, mande dinheiro que eu estou precisando de dinheiro. Não, meu irmão. Eu estou explicando isso direitinho para não pensar, não parecer que o missionário ficou lá desprezado, não tinha nem salário para ele. Não é isso. Foi uma circunstância. Entenderam, né? Entenderam aqui? Uma circunstância. E tanto é que depois o pastor se inteirou mais na frente e ele deu uma solução no caso. Mas enquanto não, a gente está no campo e a gente tem que ir. E chegou uma hora que eu fui no caixa. E quando no caixa eletrônico da Argentina, quando não tem dinheiro, aparece um dedinho fazendo assim. Aí quando botei o cartão lá para tirar, aí a mãozinha apareceu. Eu disse: Jesus, e agora? E estava num momento difícil, precisando de algumas coisas, e nada. E aí eu voltei, assim meio piongo, um dia de frio. Aí eu cheguei em casa, eu sou meio calado, não muito calado, né? Eu só falo muito aqui no público, mas em casa eu sou calado, assim. E a minha esposa viu que eu estava meio calado, assim, eu não disse nada também a ela, porque a gente tem que saber, né? Aí eu entrei, ela olhou para mim assim, e a gente estava precisando de umas coisas, mas não tinha. E daqui que chegasse o outro, eu digo: Jesus, como é que eu vou fazer? Aí eu entrei no meu quarto, dobrei o joelho e fiquei lá de joelho, conversando com Deus. Quando eu estava de joelho, os irmãos creem que Deus fala?
Os irmãos creem que Deus fala? Eu estava de joelho. Olha, eu tinha saído do caixa. E o dedinho fez assim para mim. Eu dobrei o joelho. Quando eu estava orando, a voz de Deus falou comigo. Levante e volte no caixa. Eu ainda insisti. Mas Senhor, eu acabei de vir de lá, Senhor. Eu estou ficando doido, a minha cabeça está ruim. A voz falou mais forte ainda. Meu filho, levante e volte no caixa. Aí eu me levantei. A minha esposa, vai para onde? Eu tinha acabado de chegar. Vai para onde? Não, eu vou aqui, já venho. Aí saí, era pertinho lá da igreja. Aí eu vou ficar no último da fila, porque se a mãozinha aparecer de novo, ninguém vê. Aí chega, não, vai na frente, pode ir, pode ir. Aí quando todo mundo foi, que eu olhei que não tinha ninguém, aí eu disse, agora, o cartão, só podia ter tirado 300. Aí eu botei lá, bem cuidado, dei 300, esperei, aí foi, disse, ô glória, meu Deus, tirei. Aí eu já ia saindo, assim, não, vou botar de novo, botei de novo, mais 300. Aí foi, eu disse, ô glória, vou botar de novo. Aí o dedinho fez. Foi o suficiente para cobrir toda aquela despesa. Não me pergunte como foi, quem foi, de onde veio. Não sei dizer a vocês, não sei. Absolutamente. Até porque a gente não tinha como tirar extrato naquele lá. Só que a gente fosse no Brasil depois, um mês depois. Não tinha como. Eu sei que naquele momento eu ouvi a voz dele. Tinha acabado de chegar do caixa. E eu ouvi a voz dizendo assim, levante e volte no caixa. E eu fui lá e a mãozinha não apareceu. Saiu as cédulazinhas de peso e supriu a minha necessidade naquele momento. Porque eu sei que há um Deus que está sentado no trono. E Ele governa a terra. Ele provê, Ele cuida, Ele gera, Ele faz aparecer, Ele faz surgir. Preparai-vos para a provisão de Deus nesse tempo. Só pelo gesto de orar pela obra missionária. Levanta a tua mão aí, se você crê que Deus fala ainda, levanta a tua mão. Anda xandarana sumecanas. Unamachei devassubenerras. Provisão de Deus. Redaramana churemecai andarás. Há uma provisão de Deus em Ribeirão nesta noite. O Deus que está sentado no trono. Ele governa, Ele governa, Ele governa, Ele governa, Ele governa, Ele governa a terra, Ele manda na terra, Ele determina o que vai acontecer nesse mundo. Ele entra, Ele sai, Ele visita, Ele abre gaveta, Ele fecha a gaveta, Ele tira papel que está lá embaixo, bota para cima. Ele ainda é o mesmo Deus de ontem, hoje e será o Deus de eternamente. A visão de Isaías precisava tomar uma nova direção, um novo rumo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes, as preocupações nos atrapalham. As inquietações nos atrapalham. Diga para quem está do seu lado aí. Deixa de inquietação, irmã. E se for irmão, diga irmão, né? Deixa de inquietação, irmão. Fica quieto. Confia em Deus. Espera nele. Aleluia. 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 A visão de Isaías é renovadora. Isaías não saiu dali do mesmo jeito. Ele não saiu da mesma forma. Ele não fala mais em Uzias em nenhuma outra parte do livro. O trono de Uzias estava vazio.
Mas o trono de Deus está ocupado. E permanece ocupado até hoje. Aleluia. O céu é o seu trono, diz a Bíblia, e a terra é o estrado dos seus pés. Aleluia. O seu trono é inabalável. O seu trono é inquestionável. O seu trono está repleto de glória, sabedoria, de luz. Isaías viu os serafins que estavam por cima dele, com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Isaías descobre que quem mantinha a glória de Uzias não era o trono da terra, era o trono do céu. Era o trono do céu. Amém? Então, quando você tem essa visão do governo, do domínio, da soberania, do controle, eu creio que tudo está no controle do céu. Eu creio que tudo está absolutamente no controle celestial. E quando o crente, ele começa a buscar a Deus, ele começa a buscar o Senhor, Deus dá sinais de que está no controle. O que passa é que muitas vezes a nossa fé é pequena, a nossa comunhão é pouca, e a nossa percepção dos detalhes é muito pequena. Mas se nós nos atinarmos buscando a Deus em oração, e pedir a Deus que não deixe a sua mente confusa, e que faça você entender que Ele está no controle de todas as coisas, você vai ver no dia a dia, no seu amanhecer, no seu entardecer, durante a noite, você vai perceber que Deus está controlando tudo. Aleluia. Que Ele percebe tudo, que Ele está, que às vezes Deus fala com a gente e a gente não percebe. Deus dá sinais e a gente não entende. Deus dirige e a gente não está fixo na nossa própria natureza. E a gente não percebe que o trono está controlando tudo. Que o trono está controlando tudo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes eu não chego num culto e eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu passo tempo e horas sentado lendo, minha esposa leva um cafezinho para mim, um bolinho, aí é que eu não saio mesmo, fico lá. E aí, tem sempre estou escalado para um lugar, e aí, Senhor, é isso que tu queres transmitir ao teu povo nesta noite? A palavra é tua, o povo é teu, e somente tu sabes a necessidade da tua igreja. Mas eu sou teu servo, e eu quero ser instrumento de bênção para o teu povo hoje. E o que eu tenho é isso, Senhor. Aí sento no púlpito. Daqui a pouco o irmão vai cantar um hino, ou o coral vai cantar um hino, e o Espírito Santo diz: nessa não, tira essa. Aquela daquele dia que eu estava meditando, é aquela que eu quero falar. O céu governa a terra. Oh, aleluia. O céu governa a terra. Aleluia. Eu me lembro de um dia que eu estava novo convertido, minha família não era crente, muita pressão em casa. E nesse dia, uma quinta-feira, oração para a mocidade ali no Pina. E eu disse no meu coração, no quintal de casa, tudo escuro, eu estava escovando os dentes. Eu disse: Jesus, ó, eu estou sem força, hoje não tenho força para ir para a igreja, não. Eu estou sem força, Senhor. Eu queria ir e ouvir a tua voz, mas eu não estou ouvindo, tu está em silêncio comigo. Aí eu era solteiro ainda, sabe? Aí eu fui pro quarto, fiquei lá, né? Aí quando eu estava já perto das 8 horas, aquele impulso assim de Deus: vai para a igreja. Aí eu me levantei assim, ainda teve uma rinha assim, para eu poder sair, que a família achava que estavam fazendo lavagem cerebral em mim e que eu ia ficar doido. Aí ficavam proibindo de eu ir para a igreja. Mas aí consegui escapar daquilo ali e fui. Cheguei, entrei lá atrás no último banco, me ajoelhei. Fiquei lá, só saio daqui quando terminar o culto.
Aí quando a irmã começou a dirigir a campanha, começou a dirigir a oração mocidade, chegou a hora de ler a palavra, ela foi e fez assim: algum de vocês aí está vendo o jovem Farias? Aí o dedo duro estava lá perto de mim. Aí você está aqui de joelho. Aí disse: diga a ele que ele se levante e venha fazer a leitura. Mas diga a ela que eu não quero não, que eu vou só orar hoje. Ele está dizendo que quer só orar. Diga a ele que ele vai orar, mas vai ler também. Ela era assim, era bem dura. Aí eu me levantei e disse: não, vou ler um versículo e me sento. Aí eu fui lá. Quando eu estava lendo, ela disse: agora pregue. Eu disse: mas irmã, é porque eu vou deixar só o versículo. Eu disse: pregue. Estou mandando? Aí eu disse: não, eu vou deixar umas 3 palavrinhas aqui e me sento. Eu vou pregar, eu pregar uma hora, não tenho nem para meia hora, quanto mais uma hora. Aí eu disse: eu vou só ler aqui um versículo e me sento. Aí quando eu fui ler, aí o Senhor bradou no meio da igreja: moço, eu vi quando tu me disseste no quintal da tua casa, quando tu escovava os teus dentes: Senhor, eu estou sem força. E eu vou e tu não fala comigo, estás em silêncio e eu estou sem força. Eu te levantei quando tu estava deitado na tua cama, no teu quarto, e disse a tu: vai para a igreja. Vou eu fazer assim, 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 assim. Contou metade da minha história que já se cumpriu e outra que vão se cumprir. Quantos creem que Deus está sentado no trono aqui? Ele está sentado no trono, está sentado no trono, está governando tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías tem uma visão renovadora, não somente porque ele vê o trono de Deus, mas o texto aqui também nos mostra de que Uzias, com o valor de administração que ele possuía, o governo que ele possuía, extraordinário, vamos dizer assim, mas ele tinha uma coisa que deixou a desejar na sua administração. Uzias, irmãos, você vai ver a Bíblia dizendo assim: e o Senhor o ajudou, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele não era um pecador, ele não era um profano, ele não era um adorador de Baal. É nesse sentido. Ele era alguém que tinha temor de Deus e Deus abençoava ele. Mas você não vai ver nas obras de Uzias dizer assim, como o rei Davi: e Davi constituiu cantores, e Davi levantou o altar do Senhor, e Davi construiu a casa de Deus. Você não vai ver, porque Uzias, ele peca nesse sentido. Em que sentido? No sentido da adoração. E escute, irmão, não, o que mede a espiritualidade da igreja não é bem material, não é, isso é importante, isso é bonito, isso é bom, mas não adianta a gente ter um templo suntuoso e a gente não saber adorar a Deus dentro dele. Não adianta a gente ter um templo maravilhoso e a gente entra e sai daqui e não dá uma glória para Jesus, e a gente não gosta de orar, e a gente não gosta de cantar, e a gente não gosta de pregar. E nós vamos ver de que a geração de Uzias, ela foi grandemente abençoada no âmbito material, mas deixou a desejar no âmbito espiritual, na adoração. E é por isso que Isaías, ele diz assim: eu sou um homem de lábios e habito de um povo de impuros lábios. E no texto que a gente leu, na sucessão de Uzias, seu filho, nós lemos aí o texto que diz, né? E o povo, vamos dizer comigo, e o povo ainda se corrompia. Então, havia uma carência de serviço, de adoração, de ministração, de vidas cheias de fervor. Porque outra característica, irmão, do chamado missionário é o fogo do Espírito, o calor espiritual, a chama pentecostal.
Ah, eu tenho chamada missionária. Procura ele na campanha evangelizadora, ele não está. A chamada missionária começa na campanha evangelizadora. Eu dirigi grupo de campanha, eu dirigi campanha. Evangelizava aquelas palafitas ali da Brasília. Se tem chama missionária, você procura a pessoa numa consagração, não vê. Procura a pessoa numa oração, não vê. Procura a pessoa no evangelismo, não vê. Não tem coragem de entregar a literatura a ninguém. Não fala de Jesus para ninguém. Que chamada missionária é essa? Então, a segunda visão, para a gente concluir, a segunda etapa da visão renovadora que Isaías precisava, ele primeiro precisava saber que Deus estava no controle. Mesmo que Uzias estava morto, mas o trono do céu estava abastecido, estava com ele sentado. E ele ia cuidar de tudo. E segundo, o Senhor precisava mostrar a Isaías como deve ser o verdadeiro adorador do Senhor. Sem essas duas coisas, as duas visões, não tem chamado. Somente depois disso é que a voz diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas ele primeiro descobriu que Deus controla tudo, que ele não podia estar confiando só aqui. E segundo, Deus disse assim: eu vou mostrar a ele como eu sou adorado. O que Isaías viu foi Deus abrir a porta do céu na hora de um culto festivo. E quando Isaías olhou, ficou pasmado com o que ele estava vendo, porque a porta celestial, uma visão, se abriu e ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a orla do seu manto enchia tudo. Porque adoração a Deus não dá espaço para nada, para ninguém. Ninguém brilha, ninguém aparece, ninguém toma conta do lugar. Jesus, 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 Jesus. Ele preenche tudo, ele preenche tudo. Na verdadeira adoração a Deus não tem quem toca melhor, quem toca ruim, quem canta bem, quem canta afinado, quem canta desafinado, quem canta melhor, quem canta... Não tem isso. A orla do seu manto vai encher todos os recantos e o seu trono vai tomar conta de tudo naquele lugar. Aleluia. Isaías vê também a excelência da adoração. E qual é a excelência da adoração? Santidade. Eu não sei cantar, pastor. Eu não preciso saber cantar. Tem que ser santo. Se você sabe cantar, mas não é santo, não presta. Agora, se você não sabe cantar, mas você é santo, aí vale a pena. Aí sim vai dar certo. A excelência da adoração é Deus tomando conta de tudo. Primeiro, não há espaço. Aleluia. Amém? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil nesse sentido. As estrelas gospel, né? O palco para cantora tal. Se chamar ela para... Pastor, nem chama, graças a Deus. Mas se chamasse, ela ia mandar tirar todo mundo aqui do púlpito, botar umas luzes aqui, né? Água de coco, como eu sou testemunha disso, de uma, e queria tomar banho com água de coco. E aqui ela vai fazer o seu show, tomar conta do culto, e ela vai cantar seus tantos hinos, e todo mundo... Não, se chamasse aqui, diz assim, irmão, só vai ter oportunidade para cantar 2 hinos, depois só assenta e o pastor Faria vai pregar. Aí não quer. Mas Isaías estava aprendendo numa visão renovadora. Ele estava
estava vivendo aquela religiosidade fraca, corrompida, pervertida, sem valor. Deus não quer saber de boca que canta muito, instrumento que toca muito. Ele não quer ouvir isso. Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque o missionário contagia, o missionário influencia, o missionário tem que levar o povo a adorar, o missionário tem que levar o povo a amar Jesus, a se apaixonar pelo céu, a se apaixonar por Deus, a se apaixonar pela obra. O missionário, ele está envolvido nessa glória e botando o nome de Jesus para frente, o nome de Jesus para cima, e o nome dele se apagando. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça, e eu diminua, e vá murchando, e vá apagando, e ele é que vai sendo glorificado. Então, na essência da adoração que Isaías estava vendo, ficou extasiado. Os serafins voavam, aleluia, e cobriam o rosto, cobriam os pés. Isaías olhando assim, querendo ver o rosto dele, e querendo ver mais alguma coisa, do serafim com certeza, e as outras duas asas batendo assim, e debaixo daquelas asas, escondido ali, debaixo daquelas asas, eles diziam um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E é isso que eu estou falando. Na adoração do céu, quem canta se esconde, quem canta não aparece, quem glorifica não dá a cara, quem glorifica esconde os pés, quem glorifica exalta quem está sentado no trono. A peça central era o trono, o trono, o trono, o trono, o trono, o trono, porque ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Levanta a tua mão para adorar ele nesta noite e dizer que ele é santo, ele é santo. Aleluia. Aleluia. Isaías também ouviu quando eles disseram e clamavam para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele dizia: toda a terra, vamos dizer comigo, toda a terra está cheia, cheia da sua glória. Vocês pensam que Deus não tem melhor do que nós? Deus tem gente melhor do que nós. Ele tem gente que ora mais do que nós, canta mais do que nós, derrama mais do que nós, se quebra mais do que nós. Eu conheço pessoas que dormem uma noite por semana, já de idade, mas tem esse costume, passa a noite assim, ó. Agora, chega lá perto dela, Isaías, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábio. Está todo mundo dentro da mesma panela. Aí o culto a Deus lá em cima disse: a terra está cheia da sua glória. Isaías, eu não vim aqui para tu ser a excelência do que Deus quer. Eu vim aqui para tu entrar no clima. Meu querido irmão, minha querida irmã, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Se nós não fizermos, as pedras vão fazer. Mas eu sinto, e eu sei que os irmãos que estão aqui, o pastor, sentem isso, que Deus tem um plano especial com Pernambuco. E Deus tem dado prova disso na vida do nosso pastor presidente, na visão de Deus, na vida dele, o que Deus tem feito no seu ministério. Pernambuco é diferente.
Não somos melhor, não queremos ser melhor do que ninguém, mas somos diferentes. Deus tem algo aqui diferente conosco. Agora, precisamos manter essa chama acesa. Precisamos manter esse fogo aceso. Precisamos manter essa chama queimando em nossos corações, principalmente na juventude, nos jovens, nos adolescentes que estão chegando aí, que estão vindo aí. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor para sempre. E agora, Isaías diz assim: Senhor, eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio. Pelo que eu estou vendo aí, esse padrão está muito longe do que eu sou e do que eu posso ser. Aí o Senhor diz assim: não tem problema, Isaías, eu vou baixar o céu, eu vou tirar do que tem no céu e vou mandar para a terra. Serafim, sim, Senhor. Brasa do meu altar. Foi lá, pegou a brasa do altar queimando, fervendo ainda. Disse: agora desce. O céu às vezes está tão longe, o auge está tão difícil, a meta está tão inalcançável. Mas o homem de Deus, Davi, no Salmo 18, ele diz que Deus baixou o céu. Deus baixou o céu. O serafim foi em direção à ferramenta do missionário, a boca, e pegou aquela brasa e... E quando aquela brasa tocou na boca de Isaías, não só a boca dele queimou, tudo nele queimou, incendiou aquele homem. E o anjo disse assim: agora isso tocou teus lábios. Purificado foi o teu pecado e tirado foi a tua iniquidade. Aleluia. Após esse momento, Isaías vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Ao ouvir a voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. O último, para terminar, aspecto da adoração, irmãos, é que a adoração une o céu com a terra. Podemos ficar em pé? Pediu ao pastor aqui permissão? Vamos ficar em pé um pouquinho? Cadê o teclado aí? Rapidinho, o teclado. Aleluia. Cadê a mocidade aí que canta o vocal, né? A equipe de louvor. Tem aí? Aleluia. Estão aqui? Aline Barros. Jeová Jireh. Conhece? Conhece? Sol maior aí, eu acho que dá. Segura aí um pouquinho, só aí, fica aí, já sabe o que é, né? Os cantores estão aí. A adoração mistura o céu com a terra. Lá vem o serafim voando. Serafim é ser celestial, mora no céu. Brasa de altar de Deus é espiritual também, está no céu. Mas Deus pegou aquilo que estava no céu e disse: leva para a terra. Vamos juntar os dois aqui. Aleluia. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. 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 Um dia de domingo lá, Alejandro Có, eu estava falando a palavra. Aí daqui a pouco, o filho do diácono, 5 anos de idade, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. O menininho, nas crianças. O outro menino abraçou ele. Quando abraçou, Jesus batizou também com o Espírito Santo. Aí foi ficando aquele montinho de crianças assim, um por cima do outro, Jesus batizando. O pai dele correu, e quando chegou lá não era batizado, Jesus batizou também o pai. Quando estava aquele fogo assim, chegasse, balançava assim, aquele grupinho assim, e a igreja, hein? Aí o Senhor usou o menino, a criança. Aleluia. Estou eu no meio de vós e derramo o meu espírito. Aí Jesus começou a batizar os adultos. Começou a batizar os adultos. Meus 2 filhos, Lucas e Vitor, um tocava o baixo, outro tocava a guitarra. Batizou os 2 no mesmo instante. Jogou a guitarra para cima, o baixo. O baterista jogou as baterias para cima. Que era uma beleza, dava um trabalho.
Jesus batizou ele com o Espírito Santo, jogou as baquetas para cima. Foi um dos maiores crentes que eu já conheci depois daquele dia. Quando Deus traz o céu à terra. Oh, como é bom! Quando Deus traz na adoração, o céu começa a descer, descer. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. E quando ele vai descendo, ele vai purificando. Ele vai queimando boca. Ele vai queimando coração. Ele vai queimando alma. Ele vai dando sentimento. Ao sentimento de Isaías. Eu quero ir. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ir. Mudou o sentimento dele. Mudou tudo. Porque ele está dizendo: ai de mim que vou perecendo. Sou um de lábios impuros. Habito no meio. Foi antes do céu descer. Antes do céu descer. Antes do céu descer. Aleluia, 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 aleluia. Fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Tem-me porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh, irás prover de novo. Levanta a sua mão se você está aqui para adorar o Senhor. Aleluia. Os céus querem suprir o seu coração nesta noite. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Se você sente no seu coração que Deus quer te usar, você sente? Você sente que Deus quer te usar? E você quer ser mais útil? Você quer ser mais usado pelo Senhor? Eu quero te chamar aqui à frente. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Sai do teu lugar aí. Vem aqui à frente. Diga: pastor, eu quero ser mais usado por Deus. Eu quero ser mais usado pelo Espírito do Senhor. Eu quero ser cheio, meu Deus. Ser cheia. Eu quero ter mais. Eu quero ter mais, Senhor. Eu quero receber mais de ti. Vem pra cá. Vem pra cá em nome de Jesus. Muitas são as guerras. Muitas são as batalhas espirituais. Muitos são os empecilhos. Muitas são as travas que tentam impedir o que Deus tem contigo. E o vento forte. Tu sabes que Deus tem um plano contigo. Moça, você sabe que Deus tem um plano na sua vida. Rapaz, moço, você sabe que Deus está cobrando de você. Jeová Jireh está aqui. Jeová Jireh. Jeová Jireh vai prover de novo. Vai prover de novo. Vai prover de novo. Vai prover de novo. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele renova o cansado. Ele consola o aflito. Ele dá ânimo a quem não tem mais nenhum vigor. Ele levanta o que está caído. Meu inimigo não vai vencer esta guerra. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, aleluia. Venha o que vier, irás prover. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Quem está sentindo? Quem está sentindo a presença de Deus aqui?
Aleluia. Os céus se conectam com a terra. Aleluia. Pega Xandemona, Surebecanda Lamanas. Urimoa Sicandorada Bacanda Manasumidabas. Urimoa Suida Machende Manaséria. Yorogundo Manosheribika Manas. Ei, ora, eu dargue nemas, e me forgue da manas. Irimianda, soita, forgue da mate. Sobre yara semantia. Ai, conon, tere, te banduri mi vastia. Ai, que não massei. Há trabalhar de Deus na tua mente. Teu inimigo tenta te destruir por dentro. Aí sorricaio da basumi, roda cada lamaste. O Espírito Santo vai onde está a tua alma, o teu espírito, a tua dor. Onde está a guerra? Ele vai fazer cessar a guerra aqui nesta noite. Vai cessar a guerra. A tua mente para que Deus use, para que Deus ministre, para que o Espírito Santo se apodere. Se você vai batizar ainda, eu vou batizar você nesta noite com o Espírito Santo. Não de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover. Com as brasas do altar, toca, Senhor, em lábios, em mentes, em corações, em propósitos, toca nesta noite, dá uma visão renovadora nesta noite, do teu propósito, da tua vontade, que não pode ser apagada, que não pode